Olá! Começa agora o Mutatis Mutandis Entrevista. Aqui você vai conhecer mais sobre o programa de TV Mutatis Mutandis à Procura do Saber, desenvolvido pela TV UFOP. O programa vai ser lançado em formato de série com 10 episódios, no dia 23 de outubro, dentro da Semana Nacional da Ciência e da Tecnologia. Ciência, conhecimento ou saber. Para contar um pouco das características, detalhes e bastidores dessa série televisiva que busca contribuir na divulgação científica do país, temos a presença virtual de Du Sarto. No programa Mutatis Mutandis, ele colaborou diretamente na constituição de roteiros, apresentação e coordenação de equipe externa. Seja bem-vindo, Du! Bom, Du, assim como outras universidades públicas brasileiras, a UFOP tem centenas de projetos de pesquisa em andamento. Então eu queria saber como os roteiros da série televisiva procuraram valorizar essa diversidade. Um dos pilares do programa Mutatis Mutandis é a diversidade. A diversidade de quadros, a diversidade de formatos e a diversidade de projetos de pesquisa. Para a escolha desses projetos, a gente teve um trabalho com a produção na busca de projetos que se destacavam dentro da universidade de diversos temas, em todas as áreas das ciências exatas, humanas, biológicas, e a gente teve também o apoio da PROP para selecionar alguns projetos que eles achavam que eram instigantes e que traziam características de pesquisa que seriam interessantes de serem divididas com o público. Além dessa diversidade, quais foram as características essenciais utilizadas no processo de criação dos roteiros desenvolvidos para o programa Mutatis Mutandis? Tem alguns pontos em que a gente elegeu que deveriam estar sempre presentes. Eu acho que a primeira característica é o diálogo direto, feito por esse apresentador que tem uma característica quase de youtuber. O segundo é a ideia de pensar a pesquisa científica como curiosidade. Um projeto de pesquisa é feito a partir de uma pergunta a princípio. Então é dividir essa pergunta e tentar explicá-la ao público, mostrando ao máximo como a pesquisa é, como ela é feita, quais são as suas fases, como a pesquisa pode ser diversa em diversos setores, como a interdisciplinariedade faz parte da pesquisa em todos os âmbitos da ciência. Basicamente, eu acho que esse é o processo. Uma outra característica que também faz muito parte do programa é o jogo entre a informação e a comicidade. A gente tenta brincar um pouco com esses quadros para que os diálogos sejam divertidos, para que eles cheguem de uma maneira diferente para os espectadores. Du, você falou sobre o passo a passo de como explicar cada projeto para todos os públicos, mas agora me diz, como os roteiros do programa procuraram articular esses diferentes projetos de pesquisa dentro de cada episódio? A pesquisa científica por si só já é interdisciplinar, então é muito impossível você fazer um projeto de pesquisa que trabalhe em uma área só, porque geralmente para todas as descobertas as ciências estão intercaladas e são muito amigáveis, eu diria, elas se conectam muito bem. Então, quando a gente foi construir os roteiros, eles sempre pediam novas pesquisas e novos olhares sobre tal tema. Os programas são trabalhados com muitos temas transversais. Um tema abrange muitos projetos dentro da universidade. Eu acho que essa é a beleza também de pensar a ciência dentro da universidade, que engloba muitos cursos e muitos desenvolvimentos. A gente falou sobre o processo de criação de roteiro até agora, mas você também é o apresentador do programa Mutatis Mutandis. Então, em relação ao mecanismo de apresentação desenvolvido para o programa, quais foram as suas inspirações e referências? A inspiração para a construção do personagem apresentador veio do YouTube e dos youtubers, como eles falam diretamente com a câmera, como o público-alvo do programa é de adolescentes, a gente pensou em trazer um pouco desse universo da internet, desses quadros que se sobrepõem, desses quadros que são mais rápidos, são interrompidos, vídeos curtos, diversas formas de apresentar esses quadros. Acho que o YouTube e os youtubers foram uma grande influência para nós. Oi, eu sou o Du, cientista e apresentador ao seu dispor. E como é para você ser esse personagem apresentador dentro de um programa tão dinâmico? Primeiro que é muito interessante você escrever um texto pensando em como você vai apresentá-lo. E a gente fez todo um processo de construção desse personagem junto com a direção do programa, Testes, que tom, o quanto mais, o quanto menos. A gente fez uma pesquisa e ele foi se constituindo durante a gravação. Eu lembro que o primeiro episódio a gente teve uma experimentação maior se esse personagem era mais expansivo, se ele era mais feliz, mais divertido.
divertido, falava mais alto. E a gente acabou chegando num lugar que é um comunicador, assim, um pouco mais divertido. Gravar era sempre divertido. Os temas eram muito divertidos. Os quadros, principalmente os quadros de rua, foram muito intensos e felizes. A gente teve muito sucesso e muita boa comunicação com as pessoas nas ruas. Fazer esse programa como apresentador é um presente, na verdade, assim, pro meu trabalho. E acho que pro meu trabalho na TV UFOP, com essa série que é uma série de alguma forma dramatizada. Fazer o trabalho de ator e apresentador é sensacional. Eu, você e eu, nós dois juntinhos e, claro, nossos ilustres convidados. Discutiremos, conheceremos, compreenderemos, veremos, sentiremos, avaliaremos, reconheceremos, consideraremos, analisaremos, praticaremos ou talvez até um dia dominaremos. Jamais! O que é ciência? Que bacana, Du. Deve ter sido uma experiência maravilhosa pra você, né? E nessa condução do programa Mutatis Mutandis, você interpretou também vários personagens e todos eles muito diferentes. Como se deu a construção do perfil desses personagens como ator? Cada roteiro era construído num eixo temático, e esse quadro das ruas que a gente fazia era um quadro que sempre eu propunha um personagem diferente, temático, para ir pras ruas, para se divertir mesmo, mas trazer informação também. Então, cada vez que a gente pensava num tema, a gente pensava a comicidade daquele tema para conseguir trazer um personagem que fosse divertido e conseguisse trocar ideia ao mesmo tempo que traz conhecimento, informação. Era brincar um pouco assim com essas estruturas da comicidade, mas com qualidade. Prazer, Einstein. Realmente foram personagens bem divertidos e criativos. E entre esses diversos personagens que você interpretou na série, qual deles mais te marcou e por quê? Acho que todos os personagens de cada programa, de cada roteiro foram especiais, assim, cada um tinha uma característica, uma brincadeira, quando a gente ia constituindo ele no figurino, no cenário, na maquiagem, no modo de falar, de andar, era muito especial e divertido. Mas eu me lembro que a gente entendeu que esse processo funcionava bem com a gravação de um dos primeiros Povo Fala, que foi o personagem da Dengue, que foi uma personagem muito divertida e que eu percebi que a gente poderia articular cada vez mais esses quadros no programa. Você sabe reconhecer o mosquito da dengue? Agora eu sei. Prazer. Aedes aegypti. Pois é, tô correndo de você. Os quadros na rua foram ótimos, mas eu também achei criativos os quadros dentro do estúdio. Tem, por exemplo, uma recorrente e próxima articulação do apresentador com um tipo de narrador onisciente, do ponto de vista narrativo e artístico. Como foi interpretar dentro desse diálogo com o extracampo, com aquilo que está fora da tela, construído pelo imaginário? Bem, o personagem que faz a voz off, que a gente brinca e o chama de Deus da Voz durante o programa, ele é quase um conselheiro desse apresentador youtuber, como se fosse alguém um pouco mais velho, mas ao mesmo tempo alguém um pouco ultrapassado. Era muito interessante dialogar com ele, porque o personagem foi feito para o apresentador Thiago Meira, que trabalhava na TV, né? Então, quando eu ia fazendo os roteiros, eu já ia escutando a voz do Thiago falando comigo. Então, na hora que a gente ia interpretar, outra pessoa fazia a leitura do roteiro para mim em estúdio, mas eu já ouvia diretamente como o Thiago ia fazer essa voz, e depois a gente ia para estúdio regravar. Eu regravava os meus tempos de diálogo com ele, e aí ele vinha exatamente com uma intenção como eu tinha pensado, ou às vezes muito melhor e muito mais dramatizada, e a gente se divertia bastante. Já existe uma conexão entre o nosso trabalho, a gente já trabalhou algumas vezes juntos, tanto na TV quanto no teatro, e é sempre sensacional essa parceria, então a gente já tinha essa conexão. Fala aí então, ó Deus da Voz, como que a ciência pode ajudar a combater a dengue? Calma, rapazinho apressado. Du, como você mesmo disse, um dos momentos mais descontraídos do programa foi o contato entre o personagem condutor e as pessoas aleatórias que caminhavam ali pelas ruas do Centro Histórico de Ouro Preto. Como foi esse diálogo direto com a comunidade, tratando sobre ciência e tecnologia? Durante todo o meu trabalho na TV, em todos esses anos, um dos quadros que eu sempre achei muito divertido e ao mesmo tempo muito interessante de fazer é o Povo Fala. Porque ele vai para as ruas e ele tem contato com pessoas diversas. É claro que, como Ouro Preto é uma cidade pequena, às vezes a gente encontra também conhecidos. Mas, em geral, você vai encontrar pessoas do mundo todo ali pela rua e você vai estabelecer um diálogo, que às vezes é comprado ou não, mas, em geral, ele é sempre muito produtivo e ele traz muita informação. Eu acho que uma característica muito importante para se fazer um Povo Fala é nunca duvidar do público. As pessoas sempre têm muitas informações e a
ciência também é feita em casa, né? Tudo é ciência, a gente trabalha com a ciência o tempo todo. Nada à nossa volta não tem ciência para ser desenvolvido. Então, as pessoas têm muito conhecimento a trazer, as pessoas têm muita informação para discutir, e fazer esses quadros levando ciência para discutir nas ruas, além de muito divertido, geralmente traz muitas soluções para o programa, inclusive. Além das filmagens externas, que eram realizadas ali no centro de Ouro Preto, o programa também visitou vários laboratórios e outros locais de desenvolvimento de pesquisa. Como foi esse contato direto com os pesquisadores em seus espaços de trabalho? Eu acho que a primeira coisa a se entender é que ciência é um trabalho coletivo e não se faz sozinha. Assim como a divulgação da ciência também não. A parceria com os pesquisadores, com os laboratórios, com os setores da universidade, a parceria foi muito importante, porque a gente conseguia ali estabelecer um diálogo, entender melhor os projetos, para poder comunicar de uma melhor maneira para quem vai nos ouvir, vai nos ver. E para a gente também alguns projetos eram surpresas, né? Então, ir aos laboratórios, conhecer melhor os pesquisadores, essa percepção de que o programa traz, que um pesquisador não é um gêniozinho trancado no laboratório, é uma pessoa normal que trabalha com ciência e que está ali dia a dia se esforçando para entender melhor o funcionamento do mundo e de todas as suas potencialidades. Então, eu acho que a parceria para a divulgação da ciência com todos os pesquisadores foi muito frutífera e eles foram essenciais para que a gente conseguisse desenvolver esse projeto. A gente sabe que na academia é utilizada uma linguagem mais rebuscada que nem sempre é muito bem compreendida pela população em geral. Quais as estratégias usadas nas entrevistas para deixar a linguagem desses cientistas mais próxima e clara para o público que é de fora da academia? Curiosamente, a princípio, a gente achava que talvez a gente encontrasse pesquisadores muito fechados em si, muito trancados em suas pesquisas, e nós fomos muito surpreendidos, porque nós encontramos pesquisadores que se comunicavam muito bem e, principalmente, que estavam a fim de mostrar no programa como eram suas pesquisas, como elas eram feitas, a importância da ciência, da educação. Eu acho que os professores e pesquisadores das universidades públicas brasileiras, em geral, têm muito afinco com o desenvolvimento da pesquisa e a divulgação dessa pesquisa. Eles sabem do papel deles e sabem da importância de fazer essa divulgação. O trabalho de todo pesquisador, em geral, é para que ele volte para a população de alguma forma. E eu acho que a gente conseguiu estabelecer bem esse diálogo sobre a importância das pesquisas para o mundo, para a nossa sociedade, para a população da cidade em que a gente gravou o programa. Eu acho que isso fica muito nítido durante os discursos do programa. É importante também pensar, como eu disse lá atrás, como os pesquisadores são pessoas, então eles sabem conversar com pessoas. Basta ter um diálogo, estabelecer essa comunicação, porque a pesquisa está toda ali e quando a gente vai questionando sobre ela, eles vão trazendo essa visão que é uma visão prática, Ao mesmo tempo em que a gente conversava do público-alvo, eles estão muito interessados em divulgar suas pesquisas. E nós estávamos muito interessados em divulgá-las também. Então acho que foi uma parceria boa. E falando em público-alvo, de que maneira o programa Mutatis Mutandis buscou se aproximar do seu público-alvo, ou seja, os jovens? A nossa expectativa de aproximação com o público-alvo vem pelo formato do programa. A gente experienciou muito, como eu disse, o formato da internet, a quebra de conteúdo, várias telas, uma expressão mais direta, uma comicidade. E, ao mesmo tempo, esse programa vai ser distribuído nas escolas, E vai ter acesso público nas nossas redes, no canal da TV, em parcerias com outras TVs possivelmente. Então a gente espera chegar nesse público a partir dessas linguagens e espera também que eles se interessem cada vez mais pela ciência. Solta o som, DJ! Quer dizer, solta a pesquisa científica, cientista! Du, e para você, como a ciência pode ser ainda mais próxima do cidadão? Eu acho que a ciência já é, Eu acho que a gente precisa reconhecer isso. Por isso o trabalho da divulgação científica é tão importante. Nada à sua volta foi feito, construído ou pensado sem a ciência. Como uma mesa fica em pé, como uma televisão se liga, como eu acesso à internet. Tudo isso está ligado à ciência. Como sai água da minha torneira, como eu deixo ela filtrada para beber. Tudo isso está ligado ao processo científico. Então eu acho que a ciência já é perto do cidadão. Os processos de como se fazer ciência que às vezes não são. E eu acho
acho que o ideal é a gente começar a pensar cada vez mais sobre isso e desenvolver produtos sobre isso. As universidades públicas brasileiras têm uma ciência de extrema qualidade, profissionais de extrema qualidade, pesquisadores e professores, e eu acho que é nosso papel também, enquanto meio de comunicação, articular todas essas ideias, as construções, as divulgações, para chegar a um público maior. A gente fala muito sobre isso e eu acho que essa é a frase. A ciência está em tudo que está à sua volta. Se você for curioso, você vai começar a investigar todos os processos de como isso foi construído. E eu acho que é um pouco disso que a gente tenta trazer também no programa. Agora, pensando no papel do meio de comunicação e em como o programa visa popularizar o conhecimento científico para os jovens, quais são os diferenciais e a importância do Mutatis Mutandis enquanto programa televisivo de divulgação científica no Brasil? Eu acho que esse programa tem um trabalho de grande importância. Primeiro, porque ele constrói uma narrativa sobre ciência que não é tão convencional. E a segunda, porque a divulgação científica muitas vezes é feita para adultos. Isso é muito curioso, assim. A gente percebe que talvez os jovens não tenham tanto contato com ciência porque ela não chega até eles de diversas formas. Ela não é feita pensada nisso. E a gente tenta, com esse programa, essa série, trazer a cada tema um diálogo com esse público direto. É um programa feito para jovens sobre ciência. Talvez esse seja o maior diferencial. É um programa feito para eles como público-alvo e tentando dialogar ao máximo. E a ciência precisa ser feita para todos os públicos. Eu acho que quanto mais diverso for, quanto mais abrangente for, quanto mais gente a gente conseguir falar, melhor. Achei muito bom. Aprendi muita coisa. Foi muito interessante. Eu gostei. Du, agora a gente vai caminhando pro fim da entrevista. Queria agradecer imensamente pela sua participação. Foi muito esclarecedora e muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Eu agradeço por esse diálogo, esse bate-papo e espero que todo mundo assista o programa e goste dele como a gente gostou de fazer durante as gravações, as construções de roteiro, as pesquisas sobre os desenvolvimentos científicos feitos na universidade. Para a gente foi muito especial desenvolver esse programa e eu espero que para quem esteja assistindo também seja. Muito obrigado. Mutatis Mutandis Entrevista. Concepção de projeto e direção, Adriano Medeiros. Entrevista, Amanda Nunes. Roteiro, Adriano Medeiros. Produção, edição e sonoplastia, Natália Vergara. Trilha original, Matheus Ferro. Este programa faz parte do projeto Ciência Audiovisual, uma parceria para a popularização do conhecimento. A realização é subsidiada pela FAPEMIG e tem o apoio da ProEx UFOP e Prace UFOP. Se você gostou do tema, entre em contato pelas nossas redes sociais. Instagram Mutatis Mutandis UFOP e Facebook Mutatis Mutandis A Procura do Saber.